estudantes! Eu sou a professora Karina e é com muito prazer que estou aqui com vocês compartilhando um pouco de conhecimento. E hoje vamos aí falar um pouquinho da matemática. Isso mesmo, essa disciplina que é tão legal de aprender. E por que a gente tem que aprender matemática? Porque matemática ela está em praticamente tudo no nosso dia a dia. Hoje vamos aprender um assunto chamado fração. Será que você já ouviu falar em frações? Acredito que sim. Quando eu te mostrar um número que é representado em forma de fração, talvez você vai lembrar. Por exemplo, você já viu algum número escrito dessa forma em algum lugar? Acredito que sim. Por exemplo, numa receita. Essa receita aqui é uma receita de cupcake. Quem aí não gosta de cupcake? Um bolinho bem fofinho, bem bonitinho. Então essa aqui é uma receita de cupcake e vários ingredientes dela estão escritos em forma de fração. Então acredito também que você já deve ter ido numa pizzaria e aquela pizza vem lá em 8 fatias, por exemplo. Ela também ali é uma forma de fração, porque ela está dividida em partes iguais. Uma barra de chocolate também, ela pode ser representada em forma de fração, porque também está dividida em partes iguais. Adiante, nós vamos ainda aprender um pouquinho mais sobre leitura de frações, como é que a gente chama, como é que a gente lê as frações, tá certo? Então fica aí uma dica, pega um bloquinho de anotação, pega o seu caderno e quando for necessário, pausa o vídeo, faz as suas anotações para que você possa compreender melhor o assunto, combinado? Então, antes de falarmos algumas situações de frações em nosso dia a dia, é importante que vocês compreendam que em uma fração existe o numerador e o denominador. O denominador ele fica na parte de baixo da fração e o numerador fica na parte de cima. O denominador, esse que está na parte de baixo, significa em quantas partes foram divididas, partes iguais. Uma fração ela precisa ser dividida em partes iguais. Então, o denominador, se eu tenho aqui, por exemplo, o 3 sobre 8, ou 3 oitavos. 8 significa as partes que eu reparti, igual. E 3 significa a parte que eu retirei, que eu vou considerar. Mais adiante, vocês vão compreender melhor o que a Pro está falando. Mas, a princípio, eu quero que vocês compreendam que o numerador é o que está na parte de cima, que é a parte que eu estou considerando, que eu estou retirando, que eu estou deixando, a depender do probleminha que a gente vai trabalhar. E a parte de baixo, que é o denominador, eu falo que o denominador é a parte em quantas partes foram divididas, o meu total. E aí, para vocês compreenderem melhor, eu trouxe para vocês uma figura de algo que vocês gostam muito, que é pizza. Quem aí não gosta de uma pizza bem gostosa, cheia de queijo por cima? Chega, deu uma fominha agora. Então, a pizza, essa que eu trouxe para vocês aqui nessa figura, ela podem observar que tem a metade, ela foi dividida em duas partes. Olha só, olha a fração como está, ó, 1/2, ou seja, metade. Eu leio essa fração 1/2 ou metade. E aí, faz de conta que eu comprei essa pizza e quis comer apenas uma fatia dela, ou seja, a metade dessa pizza. Dividi ela em duas fatias e comi a metade dessa pizza. Essa parte que está mais transparente quer dizer a parte que eu retirei para comer. Então, ficou quanto lá dessa pizza? Ficou 1/2, ou seja, ficou a metade da pizza. Então, nessa fração, eu vou ler 1/2. E agora eu trago para vocês uma outra situação. Dessa vez eu tenho um círculo, ele aí está pintado, está dividido em 3 pedaços. Está com duas partes pintadas em azul e uma parte pintada de branco. E aí vamos dizer que eu tirei essa figura aí, a branca, eu estou retirando aí da minha fração, dessa minha figura. E aí eu vou representar em forma de fração. Se eu retirei o branco, ele estava dividido em quantas partes? Em 3 partes, certo? Eu retirei a parte branca. Se eu pedisse para você hoje, representa essa figura em forma de fração. Será que você consegue? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá, eu vou dar uma ajudinha para vocês. Então, para que eu possa escrever essa fração, olha só como eu vou fazer. Lembra que o numerador, ele fica na parte de cima da fração, na divisão, e o denominador fica na parte de baixo. Lembrando que o denominador representa a quantidade total que foi dividida, as quantidades iguais. Quantas partes iguais eu tenho nessa figura? 3, isso mesmo, muito bem. Tenho 3 partes iguais, então no denominador vai ficar o número 3 e no numerador, que é na parte de cima,
vai ficar o algarismo o quê? 1, que foi a parte que eu retirei. Então, vou ler aí 1/3. Quanto à leitura de frações, vocês não se preocupem, que na próxima aula nós vamos falar sobre a leitura de frações, como vocês vão aprender aí a ler frações. Então não se preocupe agora com a leitura. Eu quero que você compreenda apenas a noção e ter uma ideia de como é que a gente utiliza a fração em nosso dia a dia. Dando continuidade à nossa aula aqui de fração, trouxe mais um exemplo para vocês. Dessa vez eu trouxe esse bolo aqui. Ele foi repartido em 4 pedaços. Eu tenho 4 fatias aí desse bolo. E aí chegou o meu colega e eu dei uma fatia desse bolo para ele, certo? Então eu vou pedir para vocês fazerem escrever em forma de fração. Essa parte que foi retirada para dar ao meu colega, essa é a parte que eu estou utilizando, certo? Para o meu cálculo aí da fração. Então você vai retirou essa fatia, você vai escrever em forma de fração. Lembrando, numerador fica na parte de cima, denominador na parte de baixo. O numerador é a parte que eu estou trabalhando, que eu estou utilizando na minha cálculo, na minha continha, no meu problema, vamos dizer assim. E o denominador que fica na parte de baixo é a parte total que eu tinha aí das fatias de bolo, que foi repartido em partes iguais. Vamos lá? Tempo para você fazer. Tempo esgotado, tenho certeza que vocês aí de casa já conseguiram fazer. Então, como é que ficaria em forma de fração? Ora, se eu retirei uma fatia apenas e eu estou pedindo para vocês fazerem em forma de fração apenas a fatia que foi retirada, então o número 1 vai ficar aí no numerador, no algarismo 1 fica no numerador, e o algarismo 4 fica no denominador. Por que o 4? Porque antes eu tinha 4 fatias desse bolo, então o algarismo 4 fica no denominador, e em cima, no numerador, vai ficar o algarismo 1, porque foi a parte que eu retirei para dar ao meu colega. E aí, se eu perguntasse a vocês, ao invés de perguntar da fatia que foi retirada, se eu perguntasse as fatias que ficaram lá no bolo, que ficaram do bolo lá no prato, e aí como é que vocês iriam escrever essa fração? A fração ficaria escrita o algarismo 3 em cima no numerador, porque eu estou perguntando as quantidades de fatias que ficaram no bolo. Então vai ficar 3 e embaixo no denominador eu coloco a quantidade de fatias totais que tinham antes de eu retirar ou de contar. Então antes elas foram repartidas em 4. Então fica 3 no numerador na parte de cima e o algarismo 4 no denominador, que é a quantidade total que foi repartida desse bolo. E aí eu vou ler essa fração 3/4. Então, para mostrar que vocês realmente compreenderam o assunto, que tal fazermos uma atividade bem legal sobre frações? Abaixo aqui no vídeo tem um link que vai te direcionar para a atividade de frações. Você pode abrir esse link, copiar no seu caderno essa atividade, fazer com bastante atenção e eu tenho certeza que na próxima aula você vai estar super afiado, tá bom? Te encontro na próxima aula, beijinhos e tchau, tchau!